E bem-vindos a mais um Cativeiro Cast. Hoje eu tô assim, ó, pela casa. Hoje eu tô andando e de look, hein, gente? Aqui. Ninguém perguntou, tudo bem. Ficam incomodado porque é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Por que que algumas pessoas nos incomodam tanto, nos irritam, nos deixam impacientes, deixam a gente assim enfurecido, revoltado, deixa a gente querendo xingar elas, deixa a gente querendo socar a cara delas. Por que a gente faz isso e como a gente reage a isso também? Nem sempre a gente vai socar a cara da pessoa, mas aí o que que a gente faz? Ao invés de querer socar a cara da pessoa, a gente vai ter outros mecanismos de defesa. E aí você vai entender porque que as pessoas se deixam bem louco. Então fica aí, se você tá passando por essa situação, ou já passou, que com certeza já passou, né, gente? A pessoa que não é abalada por nada já transcendeu esse plano espiritual, não está mais conosco. E antes de mais nada, se você não é inscrito, corre aqui pra seguir o Cativeiro Cast nas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. Vira inscrito, ativa o sininho, comenta, fica até o final do vídeo, comenta. Gente, por favor, estou aqui. Isso sim me irrita, eu vou te falar. O que me irrita, pessoas que me irritam, pessoas que não viram inscritas e não participam aqui toda semana desse compartilhar de conhecimento pra você, assim, ó, ser livre das suas amarras mentais, que vão te trazer mais problemas depois. Sim, porque você é muito mais feliz quando você não sabe de nada. Olha o cabelo aqui. E vamos então, e quem que tem a ver com isso? Nossos amigos aí, né, filósofos e pensadores, Freud, o Carl Jung também vai falar um pouquinho, a gente vai trazer. E eu acho que vocês, assim como eu, já passaram por situações. Seja você ler uma coisa na internet, ver um vídeo, ou no seu convívio, né, no trabalho, na faculdade, na sua família, tem uma pessoa que falou alguma coisa, ou ela é de um jeito, eu acho que não é nem sobre o falar, embora o falar também entre nisso, mas a pessoa às vezes ser de um jeito já deixa a gente assim fora do normal, já nos atiça, nos provoca, a gente nem conhece, às vezes nem interagiu tanto, mas ali qualquer coisa nessa pessoa já nos causa algo. E aí a gente vai comentar um pouquinho disso. Tem um conceito bem legal, inclusive do Carl Jung, que é sobre o espelho e sombra, projeção e sombra. O que isso quer dizer, na verdade? Porque muitas vezes isso vai falar mais sobre nós, adivinha, sempre, óbvio que sim, do que sobre o outro. Você passar, por que isso incomoda você e não o todo? Ou mesmo que incomode você em grupos de pessoas como você, por que isso te afeta? Obviamente que vai falar mais da gente. E é exatamente isso que o conceito de projeção vai trazer. A ideia é daquilo que você vai culpar, né, aquele bode expiatório, que você vai culpar por uma reação que você teve. Seja ali um desconforto, seja uma raivinha, alguma coisa ali mexeu contigo, obviamente que você vai projetar, né, aquela sua frustração, aquele seu incômodo naquela pessoa, naquele comportamento. Vamos falar hoje de pessoas, tá? Naquela pessoa ou naquele grupo de pessoas que vai causar em você ali aquele incômodo, e você vai então direcionar e vai dizer: aquilo me incomoda, aquela pessoa me incomoda, eu detesto aquela pessoa, eu não gosto do jeito dela, ou o contrário também, tá? Hoje a gente vai falar do incômodo, mas também tem a ver o oposto, né? Você gostar, ou você admirar, e é exatamente esse o princípio das coisas. Todos nós temos, né, ali as nossas frustrações, a gente tem as nossas intenções, a gente tem aquilo que a gente é e aquilo que a gente gostaria de ser, as nossas dores, né, as nossas magoazinhas, os nossos trauminhas e etc. E quando a gente se depara com uma pessoa que ou ela pode ter algo que a gente não tem, e aí a gente fica com certo, né, recalque, inveja, porque a gente queria ser tão confiante como aquela pessoa é, ou a gente fica ali admirando ela, que a gente pensa, nossa, eu sempre quis ser assim. Ou seja, o jeito da pessoa, por uma falta que é nossa, causa um incômodo que eu projeto de volta de formas que podem sim serem defesas, mecanismos meus para não sofrer com aquela ansiedade, com aquele meu problema, com aquela minha falta, que muitas vezes pode ser. Um exemplo clássico, né? Sabe aquela pessoa, vamos colocar assim um exemplo, né? Tem ali um grupinho, de repente chega uma pessoa super falando alto e já chega dando oi, já chega chegando, já chega com uma presença forte no grupo e parou a conversa porque ela chegou e ela já se faz presente e ela já, tipo, todo mundo para o que tava fazendo porque agora ela virou o centro da atenção. Você nessa cena, né, vamos supor que você estivesse nesse grupinho. Essa pessoa talvez incomodasse você, talvez não, talvez você fale, ai, nada a ver. Se a pessoa é legal, se for um assunto, eu vou também estar ali entretida, vou gostar dela também. Então, às vezes, o jeito dessa pessoa de já chegar chegando pode causar em você uma admiração de tipo, nossa, eu gostaria de ter essa energia, né, de conseguir chegar chegando, de falar alto, de ser presente, das pessoas quererem a minha companhia, de eu já chegar assim com uma presença forte. Ou aquilo vai te incomodar e você vai falar assim, nossa, mas eu não gosto disso, né? A pessoa fala alto, né? Nossa, a pessoa
tava aqui num assunto, ela cortou a conversa de todo mundo pra chegar, nossa, assim, super pavonilda, se exibindo e tudo mais. E aquilo pode te incomodar, mas nos dois exemplos das duas pessoas, as duas, por um exemplo, embora uma tenha reagido com raiva e inveja, e a outra com admiração, partem do mesmo princípio de que ambas gostariam, né, de poder ser aquela pessoa também, de ter aquela confiança. Então elas têm essa falta, um exemplo, né, dessa confiança, dessa skill social, elas não têm isso. Uma vai projetar aquilo e falar, que legal, que admirável, olha que exemplo aqui de ser uma pessoa, sei lá, extrovertida, segura de si, que legal. A outra vai projetar sua falta naquilo, né, e aí vai fazer com que essa pessoa se veja, né, em conflito ali com aquilo que ela gostaria de ser e não consegue ser. E o conceito de projeção traz também a sombra, que é basicamente o que eu vou falar. Dentro da psicologia, né, ali do Carl Jung, é basicamente aquilo que a gente reprime e gostaria de ser, esconde, na verdade, né, os nossos segredos. Eles podem tanto ser coisas realmente negativas, do tipo assim, quero ser uma pessoa boa. E aí quanto mais eu busco e luto para ser uma pessoa boa, mais as trevas dentro de mim passam a se formar. Levanta esse embate, essa dualidade que sempre vai existir daquilo que a gente gostaria de ser e aquilo que a gente é no momento. Ou seja, para eu querer ser boa, é porque ainda tem muita coisa ruim dentro de mim. Para eu querer ser, sei lá, mais extrovertida, falar mais, é porque ainda tem muita introspecção e insegurança dentro de mim. Então essa sombra esconde e reprime algo, né, que eu tento lutar, e que quando eu vejo algo ali no meu externo, né, eu vou então projetar essa sombra nela. Ou seja, me incomodou a pessoa ser muito extrovertida porque na verdade eu tenho uma insegurança em ser extrovertida. Eu queria ser extrovertida, ou quis ter sido extrovertida, mas vim do background onde eu não pude ser, sofri muito bullying, fui uma pessoa que fui reprimida, eu não tive essa liberdade, não consegui criar essa, sabe, ficar à vontade de falar com as pessoas à minha volta não me passaram segurança, eu sofri, as pessoas me fizeram sofrer, eu não tenho uma, sabe, uma vontade de estar na companhia das pessoas, não tenho essa relação de gostar de pessoa, queria ter, mas aí não consegui, então hoje vivo desse jeito aqui, condicionada dessa forma. Então, ao ver alguém sendo e fazendo aquilo que eu gostaria de ser e fazer, eu consigo olhar para ela e ter uma reação que seja admirá-la, porque isso vai acontecer, como eu disse, né? Você de repente tá aí sempre se aproximando de pessoas que na verdade você admira e queria ser. Você consegue olhar e falar assim, nossa, isso aqui é admirável, que lindo isso, né? Ou a sua sombra vai te puxar e vai falar assim, é fácil ser assim, né, quando você é XYZ. ou aquelas pessoas que, tipo, sei lá, eu vou te odiar gratuitamente porque você é bonito, bonita, e aí eu não sinto que eu seja, então eu vou te reprimir de alguma forma, isso é o que a sombra faz, eu vou tentar reprimir o outro, né, pra que ele fique nesse lugar de desconforto, porque na verdade eu estou tendo esse desconforto. Não tem nada a ver comigo, a pessoa só está lá existindo na dela, não tem nada a ver comigo, mas eu dou um jeito de, se eu puder e tiver esse poder, né, tentar jogar esse desconforto, seja, sei lá, comentando uma foto, como a gente vê às vezes as pessoas em vídeos nas redes sociais, né, dando hate gratuitamente, assim, porque sim. Estão lá nos seus covis, né, dando hate em vídeo da internet pra tentar fazer o outro sentir mal, porque a própria pessoa também tá mal, né, se sentiu ali, ai, a menina é muito bonita, deixa eu assim comentar que, sei lá, o nariz dela é torto, deixa eu tentar acabar um pouquinho, ela tá se achando muito, deixa eu dar uma lembrada nela que ela é menos do que isso, que ela não pode se achar não. Ou quando a gente vê, sei lá, uma hiper mega exposição assim de, sei lá, mulheres, sei lá, uma Luísa Sonza super dançando ali, sensualizando, aquilo me incomoda, nossa, que vulgar, que horrível, que não sei o que, porque às vezes eu tenho um incômodo meu de não conseguir me expressar, de não conseguir ficar à vontade com o meu próprio corpo, eu não consigo ficar à vontade dentro de uma relação sexual mesmo, né, por questões minhas, e aí ao ver alguém se expressar sexualmente de maneira livre, aquilo pode me incomodar, porque eu não tenho isso, então aquilo me incomoda. Aí é fácil, porque olha o pulo do gato aqui. Quase todo esse discurso de projeção de sombra, de eu não gosto disso, ou isso me incomoda por causa disso, ele sim vai trazer alguns conceitos que são, vou colocar assim, críveis, né? A gente consegue olhar e falar assim, não, mas eu acho que é too much se a pessoa estiver rebolando, seminua e ela vem trazer um contexto meio que aceitável para, na verdade, justificar aquilo que é a real razão da sua raiva, do seu descontentamento,
né, daquele, ai meu Deus, incômodo que eu tô sentindo de ver aquela cena. Então é muito mais fácil eu me fundar nesse conceito do que eu, na verdade, fazer o trabalho que é o objetivo desse podcast hoje, que é confrontar as minhas faltas, que é confrontar essa minha sombra, que é confrontar onde eu estou colocando e projetando as coisas. Então por isso que essas coisas me incomodam. E eu vou falar que quando você entra nesse caminho de conseguir reconhecer isso, gente, é um caminho sem fim, porque aí você vê que qualquer coisa que te incomoda, você vai pra ficar bravo com o outro, mas você fala, nossa, mas você tá me incomodando, é problema meu, não do outro. Tipo assim, sim, tem coisas que são extremamente irritantes, mas se me incomoda, o trabalho pra fazer isso parar de me incomodar é meu. Se bate aqui e reverbera, né, então fez aqui, me atingiu, me atacou, tá me incomodando, é porque teve espaço e achou aqui lugar pra reverberar. Então pera lá, alguma coisa tem que ser feita. Porque obviamente, do contrário, a gente vai ficar buscando bodes expiatórios pra julgar essas frustrações e essas inquietações. Quantas, né, pessoas aí não reclamam? Eu tenho vários amigos gays e eles falam que, cara, o preconceito funciona exatamente assim. A pessoa, muitos até relatam, né, que, sei lá, passaram por uma situação de homofobia, onde, na verdade, o indivíduo homofóbico era, no fundo, alguém que também era gay, mas não se aceitava. Então praticava da homofobia por conta dessa projeção da sua sombra, né? Quis ser livre sexualmente, quis bater no peito e falar sou gay, quis conseguir trazer à luz ali a sua sexualidade e não ter vergonha disso e não sofrer por isso, e aí não foi para esse caminho. Casou-se lá, teve uma relação heterossexual, ficou escondido, tal, reprimiu-se, e aí quando vê alguém livre sexualmente, alguém que tem orgulho do que é e faz e tá super tranquilo e namora e tem uma vida, tipo, para além da sua sexualidade, porque isso não move, fica incomodado. Precisa arrumar maneiras e justificativas para dizer, não, isso não pode, isso é um absurdo, como assim um casal gay se beijando, como assim? Ou seja, a pessoa vai usar de artifício muitas vezes, não por causa do indivíduo X, mas ela vai encontrar talvez grupos de pessoas que também vão refletir a sua sombra. Grupos de pessoas, por exemplo, não é a causa da pessoa, né, quando ela busca esses bodes expiatórios, é justamente isso. Às vezes você está se incomodando com coisinhas e pessoas e você pensa assim, não, é a pessoa. Isso acontecia, vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Isso acontecia comigo lá no meu primeiro relacionamento. Eu lembro que a gente tinha um problema que era a mãe da pessoa e a avó da pessoa. Ou seja, a pessoa tinha como se fosse assim duas mães. E essas duas mães eram aquelas mães super protetoras. Então, como uma, se já não bastasse uma, tinha duas mães super protetoras em cima daquela pessoa. E a gente ali namorando, né? Primeiro namorinho. Obviamente que elas foram pra cima, né? Tipo assim, meu bebê namorando, que isso? Como assim? E foram pra cima. E eu olhava pra aquela situação e eu falava, gente, é claramente um pano de fundo pra uma coisa que eu não tenho nada a ver com isso. Podem me atacar, podem vir querer munir o relacionamento. E eu falava pra pessoa assim, ó, entenda que faziam de tudo pra gente terminar, né? Eu falava assim, a gente pode inclusive terminar, mas entenda que ao terminar, você pode até pegar um saco de arroz e falar, olha, terminei com a Catiele, agora eu namoro esse saco de arroz. E as pessoas vão aceitar e vão te validar de primeira. Mas não vai tardar pra esse looping voltar. Porque isso é um pano de fundo, isso é um bode expiatório numa relação totalmente desequilibrada que tem sobre essas pessoas influenciando a sua vida, né? O papel delas na sua vida. E isso vai voltar a acontecer, óbvio que vai, porque não tem a ver comigo, tem a ver com essas pessoas. Inclusive, ter o entendimento disso te livra não só de você se incomodar e se estressar com pessoas, mas também de quando o negócio é direcionado a você, você consegue entender que você é só uma sombra daquilo, né? Uma projeção da sombra daquela pessoa. Então, eu aqui só tô namorando uma pessoa que eu tô gostando. Eu sou um casal de adolescente apaixonado que começou a namorar, mas por que isso incomoda tanto, né, o olhar da mãe super protetora, né? Por que eu virei uma ameaça no olhar de alguém que na verdade já tem ali as suas inseguranças ou suas questões, seus problemas, e vice-versa. Você vai encontrar pessoas que às vezes gratuitamente vão ser hostis com você, vão te tratar mal, né, você vai entrar assim de repente no trabalho. Quantas vezes aconteceu comigo de eu entrar no trabalho, não fazer nada pra pessoa, e gratuitamente a pessoa já começar a me olhar de cima a baixo. Por quê? Porque via em mim alguma coisa na minha postura que reverberava nela algum incômodo, né? Eu lembro de um colega de trabalho que ele ficava tentando me atacar de todos os jeitos e eu falava, gente, eu nunca fiz nada pra essa pessoa. E a pessoa, depois eu descobri, né, que a pessoa ela tinha ali um mecanismo dela onde ela realmente gostava de se mostrar mais útil, mais inteligente, mais necessária. E ela causava ali algumas situaçõezinhas
pra mostrar o quanto os outros eram ineficientes e ela era muito eficiente. Então ela jogava ali uns joguinhos psicológicos, as pessoas cediam as provocações, perdiam as estribeiras, respondiam ali com mais hostilidade, sabe assim, você provoca mesmo, tira o outro do sério, aí quando o outro tá brabo, aí você mostra, ai, mas eu só queria ajudar. Então essa pessoa fazia sempre esse cenário, né, de pintar o outro de louco e ela ser o equilibrado que só queria mostrar o seu trabalho. E eu lembro que eu percebi isso e eu não cedi essa provocação. Então a pessoa começava a xingar em grupos pra eu responder, como todo mundo fazia, e eu não respondia. Ela vinha falar comigo pessoalmente e eu era blasé, assim, tipo, não dava palco pra ela. E quanto mais eu não dava palco pra ela, mais aquilo atiçava ela. Mais ela ficava, o meu não falar, o meu silêncio, porque ela estava acostumada a ver descontrole, o meu silêncio causava nessa pessoa um meu Deus do céu. Então eu lembro que depois as pessoas iam me falar comentários que essa pessoa tinha de mim, e essa pessoa me achava muito, como é que eu vou te falar assim, nas entrelinhas, parecia que a pessoa me achava até mais do que eu era. Porque o meu silêncio fazia a criatividade dela trabalhar, e ela ficava, meu Deus, mas essa pessoa, ela manipula, ela manipula, ela age, ela faz, e eu ali bem planta, só existindo, mas não cedendo, né, aquela projeção, não aceitando o papel ali de bode expiatório, daquela projeção que aquela pessoa tinha sobre mim. Então, às vezes, você vai se ver em momentos que a pessoa vai destinar a você ali um tratamento que não cabe. Você fica, meu Deus, mas por que a pessoa tá me tratando assim? De repente você não tá aí com o ranço de alguém, mas você é o ranço de alguém, e você não entende o porquê. E não precisa entender, né? Acho que só quem é o portador, e todos nós somos, né, daquela sombra é que vai entender. Vai entender por que aquilo tá incomodando ela, vai entender por que aquilo atiça ela, e a gente não tem poder de como isso vai acontecer. Sabe assim, situações onde você já passou e a pessoa ficou, de repente, super chateada com você, ou muito mais brava do que deveria, ou muito mais abalada? Isso tem a ver também com expectativas da pessoa, mas aí já é um outro tema, né, sobre expectativas. Mas aqui falando mais da questão gratuita. Começa a se perceber, né, quais os tipos de pessoas que você às vezes tem ali um embate sempre, né? Tem sempre uma cena onde você vai perder a cabeça em X situação. E aí você tá achando que tem a ver com, mas é essa pessoa aqui da minha família que me estressa. É o Beltrano que me estressa. E mais pra frente você vai mudar de contexto, você vai ver que essa situação vai continuar acontecendo, porque esse é o objetivo aqui do podcast, pra você reconhecer padrões e começar a investigar, se confrontar. Porque sim, é um confronto que está sendo gerado, né? Esse incomodismo, essa raiva, é um confronto, né? Nossa, mas a pessoa está fazendo isso? Nossa, mas a pessoa tem tal atitude? Por que eu tô aqui no meu canto, comprando essa briga, ficando com raiva? Por que isso mexeu comigo? Eu lembro há uns anos atrás, eu não lembro já nem o contexto, porque isso passou tanto, mas eu lembro que eu tinha visto alguma coisa no Twitter, alguma pessoa que eu conheço publicou alguma coisa. Nem era pra mim, nem era sobre mim, não tinha nada a ver comigo. Inclusive, eu nem lembro o que era. Mas era alguma frase, juro que eu não lembro o que era, que eu lembro que mexeu comigo. Ó que louca. Não era sobre mim, não era pra mim, mas eu peguei aquilo como se fosse pra mim e fiquei doída com aquilo. E depois eu me perguntei, mas por que eu fiquei doída com aquilo? Nem era pra mim, nem era sobre mim. Olha aí, a minha sombra ali, ó, né, o meu, não vou nem dizer inconsciente, embora possa ser também, mas não era só, quando a gente fala aqui da sombra, gente, não é necessariamente o seu inconsciente, tá? É justamente aquilo que você reprime. Você tem aquele, né, aquela invejazinha, aquela falta, aquela coisinha que você geralmente tá deixando de lado e não tá batendo no peito falando, sim, isso aqui é inveja. Sim, isso aqui sou eu, na minha incapacidade, tendo inveja que o outro é, e o outro faz, e o outro acontece, o outro é melhor do que eu, e o outro pode, e eu não posso. E aí agora eu tô sentindo. Então assim, hoje o episódio é pra que você reconheça, porque se você não reconhece, você vai continuar nessa sucessão de padrão, e sempre vai ter alguém que vai encher seu saco e vai tirar você do sério e vai deixar você mal. E é interessante você entender o porquê que aquelas coisas te afetam. Então, basicamente, é você começar a reconhecer essa sombra que, como eu falei, não precisa ser só coisas negativas, não é só arrogância, inveja. Pode ser sim você admirar. Eu lembro que eu tinha uma amiga minha que ela sempre se deu muito bem com pessoas que ela achava que tinha uma certa intrepidez e tinham certa energia e tinham certa, sabe assim, essas pessoas que passam segurança, passam confiança. Eu lembro que ela sempre era muito atraída por pessoas assim, porque parte dela não era assim. Era mais tímida, era mais acanhada, então ela sempre admirava quem era o contrário dela. E às vezes isso nos move também, né? Às vezes a gente consegue justamente olhar e falar, cara, eu sempre me admiro por pessoas que fazem assim, assim, assim. Isso me atrai a elas, né? Tanto às vezes você tá se apaixonando por um ciclo de pessoas, ou às vezes você
Começa a olhar à sua volta e ver que você realmente busca aquilo no outro, mas você já poderia ser, né? Em vez de admirar só alguém que é confiante, por que eu não posso trabalhar em mim mesma a minha confiança? Em vez de só admirar que alguém é, sei lá, mais extrovertido, eu trabalhar na minha extroversão também. E isso não ser só algo que eu vou admirar de longe, mas se eu quero e me instiga, então eu posso também ser. E conforme você vai jogando isso, você vai entendendo cada vez mais que o outro não tem nada a ver. O outro é só um espelho e a responsabilidade é toda sua. É fazer esse confronto com a sua autoimagem, porque sim, a gente tá muito acostumadinho a dar um tapinha no nosso ombro e falar, não, tá tudo bem, não, mas você... É dar a tapa na própria cara e falar, você está sendo preguiçoso, você está sendo invejoso, você está sendo rancoroso, e trabalhar nisso. E depois você passa a ver que é muito mais fácil quando exercita essa visão de o que me incomoda nessa situação. Me incomodou, o que me incomoda nessa situação? O que eu não tô gostando nisso? O que me enraivece? Por que me ataca? Qual é a vozinha que vem na minha cabeça quando X pessoa tem essa atitude? Ou quando X grupo de pessoa tem essa atitude? Por que eu tô tão incomodado com isso? Como eu falei, às vezes não tem nada a ver contigo, tem a ver só com o entorno. A pessoa vivendo a vida dela já tá te incomodando. Você tá aqui todo se sentindo provocado, se sentindo revoltado, uma coisa que nem é sobre você, nem é pra você, gastando neurônio, gastando tua energia, absorvendo treta que não é sua. Ou, justamente, não, meu problema vai acabar quando X pessoa sair da minha vida. E lá pra frente você vai achar uma outra pessoa igualzinha que vai continuar te instigando aquilo, porque não tem a ver com aquela pessoa. Tem a ver com aquele comportamento que mexe com você, que espelha algo em você e incomoda aí na sua sombra. E se você consegue pegar e colocar uma luz, né, nessa sombra, aí você descobre o que está por trás desse incômodo. Eu sempre falo que os sentimentos, eles são indicadores. Eles são assim, ó, mexe aqui, aqui tem coisa. Ó, você não tá olhando para aqui. Mexe aqui que você tem coisa para trabalhar. Tá faltando. E entender, gente, que todo mundo passa por isso e todo mundo faz isso. Ninguém consegue não ser guiado, né, pelas suas sombras, pelo aquilo que eu queria ser e aquilo que eu não consigo ser, e aquilo que eu olho no outro e admiro, aquilo que eu olho no outro e me causa um certo ranço, um certo asco. Às vezes a pessoa me lembra alguém que eu tive tanto problema, às vezes a pessoa me evoca um sentimento tão ruim, me leva para um lugar ruim que eu já estive, mas você pode se libertar disso, você pode quebrar esses ciclos. E ninguém melhor do que você vai entender o que mexe aí dentro quando essas situações ou pessoas causam esse desconforto em você. Então o desconforto fala, e aí a gente tá aberto pra ouvir ou não. Hoje é isso, gente. Avisa e comenta aqui se fez sentido pra você. Aqui fez muito sentido. Compartilha com quem seja no Instagram, ali passa no Zap Zap o link aqui para o vídeo na íntegra aqui no YouTube ou no Spotify também, gratuitamente. Não deixa de colocar ali o sininho, seguir Cativeiro Cast, e aí a gente vai toda semana a gente falar um pouquinho dessas coisas que nos incomodam e no fim... Olha, tô aí pra fazer um episódio sobre o quanto mais a gente sabe, menos a gente sorri. Já percebeu? Vou fazer um vídeo sobre isso. É sobre, gente. Beijinhos. Tchau!